Eu queria que os amados abrissem as vossas Bíblias lá no livro de Jó, capítulo 42. Interessante, o diácono Romualdo, ele trouxe justamente uma reflexão, o que nos justifica, o que faz com que nós mantenhamos a nossa fé, tenhamos esse desejo, essa alegria de estarmos na casa do Senhor, justamente porque os nossos pecados, eles foram justificados pelo sangue de Cristo, e é esse desejo que está em nosso coração, esse desejo de poder servir ao Senhor, de estarmos aqui, ser grato, porque Cristo já justificou. Então, justificou com seu sangue na cruz do Calvário. Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Todos encontraram? Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Para nós descansarmos as pernas. Fazer uma oxigenação aí no sangue, circular um pouco. Que diz o seguinte o texto. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar lugares em nossos corações, que possa, Senhor, falar de maneira que possamos entender, Senhor, qual o teu desejo agora nesta noite para cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que nada temos de bom, mas estamos aqui, Senhor, com esse desejo de te buscar, Senhor, de mostrar, Senhor, as nossas falhas, de colocar em teu altar, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada do nosso ser, nos prepara para assim melhor te servir. Nós te oramos e agradecemos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, os amados, podem sentar. Queridos, nós temos nesse texto justamente uma resposta do nosso amado Jó, homem temente a Deus, homem justo, aquele que o Senhor não imputou pecado algum, não imputou nenhuma injustiça, mas que precisava também estar na presença do Senhor. Precisava andar com o Senhor, precisava estar junto com Ele. E, queridos, o texto aqui que acabamos de ler são resposta de Jó ao questionamento, porque muitas vezes nós conhecemos a história de Jó como aquele que era um homem sofredor, como aquele que era um homem que tinha paciência muitas vezes pelo sofrimento que passava. E nós escutamos muitas vezes essas perguntas, ou então esse questionamento, quando vê que uma pessoa está em aflição, está em momento adverso, de tribulação, e a gente diz, olha, só a paciência de Jó. Essa pessoa tem que ter a paciência de Jó, porque Jó passa por toda a tempestade que passou, passar por toda a tribulação, por todo momento adverso, ele ainda confiava no Senhor. Muitas vezes nós não queremos passar tanto assim de perturbação, de tribulação, queremos até entregar, né, a situação, ou desistir de uma caminhada, ou de talvez de um desafio, alguns planos que nós colocamos, e muitas vezes no meio do caminho nós retrocedemos. Porque a nossa estrutura humana, ela não é preparada para isso. Como foi falado aqui, se fosse por nós o desejo de fazer as coisas, nós só faríamos as coisas, mas, porque era para isso que a estrutura foi feita. O homem tem uma alma decaída. Então Deus criou o homem, fez a criação, tudo que ele fez era bom. Mas o pecado fez com que o homem caísse. E essa decaída dele, ele precisa de alguém para restaurar. E a nossa redenção justamente está naquele que o Pai mandou, que é o seu Filho, Jesus Cristo. É essa confiança que Jó tinha, é essa confiança que Jó esperava,
Mas em meio ao momento de sofrimento de Jó, nós percebemos que Jó também começou a questionar algumas coisas. Os primeiros capítulos do livro de Jó vai mostrar algo diferente, mas quando nós chegamos no capítulo 19, nós vamos ver que no capítulo 19 Jó começa a questionar algumas coisas. Mas Deus faz com que, do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus vai mostrando para Jó justamente algo diferente. Se você vê no capítulo 38, o que o Senhor já vai mostrando para Jó, que é a primeira resposta de Deus a Jó. Ele já começa a responder aqui. E essa resposta ele vai dizer para Jó que quem foi que lançou os fundamentos na terra? Quem colocou os astros? Quem fez a criação de todas essas coisas? Senão foi Deus. E ele vai dizendo para Jó, de onde vem a luz e a escuridão? Quem criou os luminares? Quem deu sentido às coisas? Quem fez a neve cair? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Então ele vai mostrando para Jó quem são o criador de tudo isso, Jó. Você conhece as leis que governam o céu, a gravidade? Quem pode derramar a chuva? Quem alimenta os animais e as aves do céu? Se Deus dá alimento aos animais, se Deus dá a água aos animais, por que não também não vai cuidar de nós? É isso que Deus está querendo mostrar para Jó. Jó, não adianta só os lamentos, porque ele diz, para cada animal, com o seu jeito de ser, Deus fez a sua estrutura. Deus dá a condição para cada um de nós. A nossa estrutura é diferente do nosso irmão, a nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. Cada um de nós tem uma estrutura diferente. Mas Deus dá a capacidade a cada um poder passar por todas essas situações. Eu posso passar por um momento de tribulação, um momento de aflição, diferente do que a minha esposa passa. Talvez a estrutura dela seja melhor para suportar tudo aquilo. E talvez eu não tenha a paciência de suportar. E queira agir de outra forma, de uma forma diferente. Veja o que a mulher de Jó chegou a dizer para ele. Abandona esse Deus e morre. Mas a estrutura de Jó era diferente da mulher. Diz, mulher, tu falas como uma louca. Se Deus dá o que é bom, Ele não pode também dar o mal? Nu vim e nu eu vou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Mesmo assim, Ele não deixou de adorar a Deus. E quantas coisas são tiradas das nossas vidas e nós queremos até dizer, cadê Deus? Onde está Deus que não está vendo o que nós estamos perdendo? Os nossos entes queridos, passando por um momento agora de pandemia. Mas aqui eu trago uma reflexão nesta noite com o seguinte título: Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E quantas vezes nós escutamos isso das pessoas? Olha, você está passando por esse momento, mas Deus está no controle. Deus está no controle. E você procura resposta para isso. Cadê o controle de Deus? Que eu estou vendo as coisas indo de mal a pior. Mas Deus tem o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E amados, nós só percebemos o cuidado de Deus e o agir de Deus quando passamos por situações aflitosas. Quem já passou por esse momento da pandemia, quem não passou pela crise, mas quem estava na crise, como eu passei, e você está no hospital, você passar o dia no hospital, sendo furado 3, 4 vezes, soro, fazendo tomografia, e cada tomografia é um resultado diferente. Olha, não tem nada comprometido, com 3 dias já tem 25% comprometido, com mais 3 dias já está com 50% do pulmão comprometido. E você diz, aonde vai parar? E você começa, mas Senhor, Tu estás no controle. E é isso, é essa esperança. E muitas vezes nós estamos lá nessa situação, olhamos por uma janela e estamos vendo uma pessoa varrendo na rua, um tomando conta do carro, e você começa a olhar. Que diferença. Eu aqui tenho tudo, mas a saúde fez com que eu estivesse preso nessa condição. Aquele não tem nada, mas a saúde faz com que ele seja alegre pela simples coisa que ele faz. Amém, amados?
É essa a diferença que temos que entender. E o Senhor cuida tanto daquele que está lá, como nós que estamos cá. Deus está no controle de tudo. E é isso que Deus faz com que Jó entenda. Então Deus, Ele alimenta, Deus cuida de cada um. Então essa é a resposta que Deus dá para Jó. E aí, quando Jó vê toda essa situação, ele chega a dizer: bem sei que tudo podes. Então tudo está no seu controle. Quando nós lemos a Bíblia, é diferente do que nós ouvimos. Ler a Bíblia e entender a Bíblia, aí você entender que aquele que fez, aquele que é o autor, aquele que é o nosso mentor de todo o ensino, ele ensina de uma forma diferente, de uma forma que nós vamos compreender, nós vamos entender e saber que esse Deus é um Deus diferente daquilo que as pessoas pregam, ou de que aquilo que as pessoas falam, que não está no contexto. Por isso que quando nós lemos um texto, nós temos que pregar em cima do texto para trazer a explicação e a explanação, para que possamos entender o que o Senhor queria ensinar para Jó e o que está trazendo de ensino para nós. É para que nós possamos compreender que mesmo em meio a todas essas coisas, Deus está no controle de tudo. E esta foi a resposta de Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. De fato, tenho falado de todas as coisas que eu não entendia. Quantas vezes nós falamos das coisas que não entendemos? Queremos blasfemar, queremos falar coisas que não era para falar. Falei sem conhecimento. Falamos sem conhecimento. Falamos sem entendimento. Falei de coisas que estavam além do meu discernimento. Mas agora que eu te conheço, melhor eu percebo quanto tu és sábio e poderoso. E quando é que nós conhecemos a Deus? Quando vemos o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Quando a gente olha a situação, que você vai sair daquele momento de tribulação, daquele momento de aflição, você vai entendendo que Deus tem um cuidado com você. Pessoas que chegaram e saíram de outra forma. E você vai se recuperando daquela situação, vai dizendo: Senhor, tem cuidado de mim. O Senhor é quem está cuidando, o Senhor é quem está me libertando, o Senhor é quem está me salvando, o Senhor é quem está me curando de toda essa enfermidade. É Ele, não é pelos nossos esforços. Porque quando nós estamos numa situação de conflito ou adverso, nós não temos mais condição de dizer: é pela minha força que eu vou, eu ainda tenho condição de fazer algo. Não, o Senhor é quem dá a condição. Mas agora eu conheço melhor, eu percebo quanto tu és sábio e poderoso. Por isso, Senhor, eu me arrependo de tudo quanto falei, e me arrependo no pó e na cinza. Quantas vezes nós falamos, quantas vezes nós pecamos, como foi falado aqui, nosso pecado está diante de nós, constantemente diante de nós. E quantas vezes nós paramos para dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas. Perdoa por tudo o que aconteceu que não era para que fosse feito, mas que tu podes fazer melhor. Restaura. E perdoar é você ser restaurado, é você se converter dos seus maus caminhos, voltar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Trata. E o Senhor vai tratando os nossos corações. Não é fácil. Não é fácil nós convivermos, não é fácil nós termos uma vida diante da situação que o mundo hoje está nos oferecendo. Queridos, hoje pela manhã nós estávamos com um estudo sobre a cosmovisão e as redes sociais. A cosmovisão cristã. Como é que o cristão vê as redes sociais? E como é que as redes sociais estão sendo vistas através do mundo? Como é que elas são colocadas para nós e como é que nós estamos utilizando? E hoje não está... Hoje a coisa ela está tão complicada porque nós não passamos um momento sequer sem entrar nas redes sociais. Quantos celular nós víamos, né, as pessoas andar na rua com ele nas mãos? E hoje nós vemos em todas as classes sociais, culturais, em todos os recantos, porque é uma necessidade. Você vai no posto, se você tiver um aplicativo, você pode comprar gasolina. Se você tiver um aplicativo, você compra mais barato. Se você for pedir um alimento, você vai comprar com desconto. Baixa esse aplicativo, baixa aquilo outro. Então, tudo é o quê? Forçando para que você possa ter acesso
a um aparelho celular em mãos. Ah, você ainda não tem isso não? Compre um para você ver, você vai ganhar essa oferta, vai ganhar essa. E nós somos atraídos a essas coisas. Mas se nós somos atraídos, nós temos que pegar essas ferramentas e usar para um outro meio. Uma mensagem, uma gravação, mandar uma mensagem de conforto. Então é isso que muitas vezes nós temos que entender, que as coisas que Deus faz é para o nosso bem. E Jó deveria entender isso. E é conhecendo esses erros, é conhecendo os erros, que nós vamos entender que nós começamos a experimentar a cura e a restauração. Jó, reconhecendo o seu erro, ele começa a experimentar a cura, ele começa a ver a restauração na sua vida. Nós, reconhecendo nossos erros, nós vamos andar em restauração. Nós vamos andar em renovação de vida. Se é assim que nós queremos. Se é assim que nós desejamos. Porque muitas vezes há um empecilho, há um impedimento, mas essa vontade está em nós. Se nós quisermos correr, nós temos que dar os primeiros passos. Se você não dá o primeiro passo, como você quer chegar a uma corrida? Ou pelo menos desempenhar uma corrida? Ou chegar no final dessa corrida? Se existe um desejo, existe um plano, existe um projeto, mas tem que ter a vontade. Se nós temos vontade para todas essas coisas, por que não temos a vontade de pedir ao Senhor? Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada. Tira aquilo que está em nosso coração. Tira aquilo que não condiz com um cristão. E Jó diz isso. Quando ele começa a conhecer e ver quem é Deus, ele experimenta a cura e a restauração em sua vida. Jó começa a entender que Deus está no controle de tudo. Nós temos que entender que o Senhor está no controle de tudo em nossas vidas. Mas como eu tenho que fazer isso? Reconhecendo que Ele é o dono de tudo. Ele está no controle de tudo. Jó faz uma declaração de fé. Esse versículo 2, quando ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Essa resposta por si só, ela é uma reprovação que Deus tem na vida de Jó. Jó, tu não estava entendendo quem era eu na tua vida. Não estava compreendendo que eu estava em todos os momentos da tua vida. E quantas vezes nós estamos lamentando. Meu filho, acorde cedo. Ah, não, está chovendo. Aí começa a se lamentar porque está chovendo. Não vai acordar. Fica mais um pouquinho. Meu filho, vai varrer a casa. Não, vai molhar de novo. Enxuga os pratos. Não, daqui a pouco. E assim vai. Então tem casos afazeres, coisas simples, que você vai postergando. E se é para fazer, faça. Faça logo. Eu tinha um comandante, eu servi o quartel, e ele tinha sempre uma orientação para nós. Ele era a pessoa responsável pela questão da ética. E ética era a forma como você arruma a sua cama, era a forma como você tomava o seu banho, como você se alimentava, como você se arrumava. Então, isso era ético, por quê? Porque você estava representando a instituição que era o quartel. E para representar o quartel, teria que estar impecável. A farda era na goma, o vinco, a bota brilhando, o cinto, né, a fivela. Então, tudo isso aí era uma postura. Isso era ética. E ele diz, olha, se você não quer ter uma vida frustrada ou um dia perturbado, então amanheça o dia agradecendo. Arrume sua cama, organize. Porque quando você chegar à tarde, depois do trabalho, você vai ver o quê? O seu quarto arrumado, a sua cama arrumada. Mas tem gente que é diferente. Tem gente, não, deixa aí, de noite eu vou dormir, então já deixa o lençol lá, está tudo enrolado. Você chega de noite do trabalho, olha, a cama está do mesmo jeito. Aquilo já dá um aspecto de bagunça, já dá um aspecto de desorganização, falta de ordenação, de utilização, senso de limpeza, autodisciplina. Então, tudo isso aí é uma questão que vai sendo tratada no homem. Isso vai forjando o seu caráter, vai forjando a sua conduta, a sua postura. E ele toda vez dizia pela manhã, tome o chá. E o chá eram as letras. O C era você ter o conhecimento de tudo aquilo que era lhe passado, de instrução. Né? O H era a habilidade. A habilidade é aquilo que a gente adquire conforme a gente vai executando. Eu só tenho habilitação ou habilidade de dirigir um carro porque eu tenho o quê?
o treinamento e a condução dele diariamente. Então, vou tendo o quê? A habilidade. Por isso que é chamado habilitação. Você tirou a sua habilitação. Habilitação é a habilidade naquilo que você vai conduzir. Então, para conduzir o carro, você tem que ter habilitação. E o A era a atitude. Então, atitude. Tome atitude. Seja uma pessoa de atitude, de ação. E ele dizia toda manhã, já tomou seu chá? Aquilo que você tomou de informação, de conhecimento. A habilidade de fazer as coisas e a atitude para fazer, ela tem que ser diária. E aquilo para nós trouxe como ensinamento. Para Jó, ele vai justamente a Deus. E veja que o versículo 3, quando ele diz aqui, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. As pessoas, para nós, elas passam, quando ela tem a maturidade, a experiência, passa as coisas de uma forma simples, e a gente não entendemos, não compreendemos. Mas depois que a gente começa a colocar em prática, a gente vai dizer, bem que mãe ensinou e deu certo. Bem que pai falou e deu certo. E muitas vezes nós ignoramos a instrução do pai, da mãe, naquele momento. Mas se você começar a colocar em prática e ver aquilo, os seus ensinos, você vai entender que ele queria o melhor para a sua vida. O que fez Jó compreender que Deus pode todas as coisas e que seus planos jamais serão frustrados. 3 coisas fez Jó entender. Primeiro, que a nossa vida está no controle de um Deus soberano. Essa é a principal coisa. O que fez Jó entender isso foi que a nossa vida está no controle de um Deus soberano. E a respeito de si mesmo, Jó confessou, existem coisas que são maravilhosas demais para mim. E não tem momento que a gente chega em determinado momento da nossa vida que a gente diz, eu não merecia tudo isso, mas as coisas vieram. Eu era muito grato a tudo que acontecia na minha vida, porque eu com essa altura toda, né, mais de um metro, né? Então o pessoal olha assim para mim e diz, esse rapaz é muito alto, né? Então, mais de 1 metro, fiquei no quartel, não pensava que ia ficar no quartel, para mim foi uma alegria. Daqui a pouco eu, né, fui contemplado para fazer o curso de cabo, aí aquilo explodiu meu coração de alegria. Com 1 ano, eu fui contemplado para fazer o curso de sargento. E as coisas aconteceram em 2 anos, eu já era 3º sargento do Exército. E para mim aquilo foi uma euforia. Eu digo, é coisas demais, maravilhosa para mim. Eu quando comecei a ler esse texto de Jó, eu disse, olha, coisas que a gente não entende, mas que são maravilhosas demais para mim. Ou seja, eu mereci mais do que precisava, ou do que merecia. Passei 8 anos no quartel, e quando saio do quartel, vou trabalhar numa empresa, a melhor empresa do comércio, que era trabalhar numa empresa de supermercado, a maior de Campina Grande, na época, né? Que era a Rede Bom Preço. Passei mais 8 anos nessa rede. Depois saio dessa rede e vou trabalhar numa indústria, que passava sempre na frente, eu olhava aquilo ali e achava muito bonito, que tinha aquelas logomarcas da entrada da cidade, na saída, né? Então, todo evento que tinha a logomarca daquelas sandálias. E eu digo, um dia eu trabalhar nessa empresa e já estou há 19 anos nessa empresa. Aí você olha, coisas demais, maravilhosas demais para mim. E são bênçãos que o Senhor vai dando a cada um de nós. Aí isso faz com que você se orgulhe, você seja prepotente, você tenha, né? Pelo contrário, é dizer, tudo isso foi Deus. Deus está no controle de tudo. Então, os filhos criados, filhos casados, netos chegando. E aí, quando você olha para seus netos, até essa semana eu postei uma figura lá que meu neto estava lendo a Bíblia, né? E lendo lá aquela Bíblia infantil. E um dos tios disse, ele sabe ler? Ele aprendeu a ler. Por quê? Porque a avó está lá sempre, tem o costume de se alimentar. E criou uma palavra que ele repete toda vez que vai ler a Bíblia. Ele diz, vamos alimentar a alma. Vamos alimentar a alma. Vovó, vamos alimentar a nossa alma? É ler um pouquinho do texto. Uma página que ele lê lá, uma historinha que ele lê, já alimentou a alma. Quer dizer, uma criança de 5 anos já tem esse desejo de se alimentar da palavra. Quando eu estava doente, estava enfermo, então quando eu fui acometido dessa doença, passei 15 dias afastado da empresa, e ele, todo dia, estamos orando por vovô, saudade de estar em casa, que ele estava lá quase todos os dias,
e orava. Já está melhor, a gente está orando, já está melhor, a gente já pediu a Deus ontem, o senhor está melhor, pensando que orava de noite e de manhã já estava tudo certo, né? E aquilo está na mente da criança. Muitas vezes está até na nossa também, a gente acha que vai pedir as coisas ao Senhor agora e mais tarde a gente já vai ter. Ela demora um pouco, é um processo. Coisas na minha vida que era para acontecer em 87, só veio acontecer em 90, né, em 2002. Aí você olha assim, por quê? Foi mudanças, alguns estágios, até você se estabilizar naquilo que o Senhor quer. Agora é assim. Então são coisas que você vai percebendo, e Jó tinha esse desejo. O Senhor está no controle. Lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, o Senhor diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Existe algo demasiadamente difícil para Deus? Nada é difícil para Deus. Para nós, sim. Mas para Deus, nada é impossível. Nada foge do controle do nosso Deus. E aí, nesse mesmo texto, nós podemos perceber que se Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Algum problema que eu não possa resolver, Deus resolve. Alguma circunstância que o nosso coração não possa mudar, ou o desejo do nosso coração não possa mudar, Deus muda. Deus traz a restauração. Alguma coisa além da minha capacidade, acima das minhas forças, Deus dá força. Deus mantém o controle de tudo. Porque Ele diz: pois eu sou Deus de todos os seres viventes, o Deus de todas as criaturas. E veja o que aconteceu com Jó. Pela permissão do Senhor, para que a sua fé fosse provada, Jó perde o quê? Jó perde entes queridos, Jó perde os seus bens, Jó perde materiais, perde sua saúde, seus amigos, mas na certeza de que tudo estava no controle de Deus. E aí você pode perguntar, como pode? Muitas vezes o nosso coração pode estar preso a alguma coisa, ou algo, e a gente diz: não era para ser assim, como se fosse seu. Mas por que isso aconteceu? Deus está no controle. Mas nós queremos tomar força, ou tomar sentido daquilo ali, e não é conosco. Entrega ao Senhor. Senhor, Tu sabes, meu coração desejaria outra coisa, mas aí Deus age de outra forma. E depois dessa provação, Deus prova a fé de Jó, e num momento determinado, pelo que o Senhor vê, Jó volta a ter todas as coisas. Quando o Senhor vê a situação, ela sendo, apaziguada, Deus traz algo novo, ou traz algo além daquilo que Jó merecia. E lá no versículo 12, ele chega a dizer isso, nesse mesmo capítulo 42, quando ele diz aqui: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jó foi abençoado, o pessoal diz, Jó foi abençoado em dobro. Então aquilo que ele tinha foi dobrado. E as pessoas muitas vezes querem ter a fé de Jó, querem ter a bênção de Jó, mas aí a pergunta é: você quer ter a paciência em meio ao sofrimento que Jó teve? Muitas vezes a gente não quer suportar, a gente não tem essa estrutura. O que a gente deve dizer é: Senhor, Tu sabe a minha estrutura, conhece, sabe quem eu sou, sabe do que eu sou formado, mas nada é difícil para Ti. E não há situação que não possa ser mudada. Não há problema que não possa ser resolvido. Não há lamento que não seja transformado em alegria. Na nossa vida, vamos passar por situações. Se não passamos, estamos passando ou vamos passar. Uma coisa é certa: em todo esse momento, Deus vai estar contigo. Deus vai estar comigo, Deus vai estar conosco em toda situação. Amados, não é fácil. O segundo ponto que podemos ver, o que fez Jó compreender que Deus pode todas as coisas e que nada pode ser dos seus planos pode ser frustrado, é que Deus, por sua infinita graça, tem planos melhores para nós. Quantas vezes nós planejamos, nós desejamos, nós fazemos planos,
Vai acontecer dessa forma, assim, assim, assado. E muitas vezes não acontece da forma que nós planejamos ou da forma que nós, né, colocamos lá no lápis, ou então colocamos em nossa mente, ou em algum momento, e essas coisas não acontecem da forma que nós queríamos. Meu neto, o ano passado queria ser médico. Esse ano já mudou os planos dele. Com 5 anos ele já tem projeto. Quando a gente pergunta, e agora, você quer ser o quê? Ele quer ser desenhista. Eu digo, está confusa a cabeça do menino, né? Então fez um plano no ano passado, esse ano já mudou os planos. Mas ele é uma pessoa que ele olha para uma situação e ele quer fazer. Ele olha o que o tio está fazendo e ele quer fazer aquilo que o tio está fazendo. Quer dizer, querer imitar o outro. Nós fazemos planos. E muitas vezes não dá certo aqueles nossos planos porque nós olhamos para os planos dos outros. E começamos a olhar para o que os outros estão fazendo e queremos fazer igual. Eita, fulano, ele era assim, mas ele agora está fazendo assim, eu vou fazer também. Aquele plano é dele, não é seu. Os nossos planos são outros. E o que Deus tem para nós é totalmente diferente. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias, capítulo 10, versículo 23, ele diz, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos, porque tudo isso compete ao Senhor. Não cabe a mim, não cabe a você o controle da nossa vida, ou o controle dos nossos planos. Podemos até planejar, porque isso é do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É Ele que dá a resposta certa. É essa a resposta que Ele dá para Jó. Não nos compete a determinar como será o nosso futuro. Não nos compete a determinar para onde nós vamos ou o que faremos. Existem muitas coisas que são maravilhosas demais para mim, assim como eu contei da minha experiência. Coisas que eu não esperava, mas foi além. Então foi além. Quando eu estava estudando, alguns cursos, né, que a gente quando está na faculdade, quando eu fiz faculdade de geografia, eu tinha lá meus 26 anos, 27 anos. Mas aí eu disse, não, está pouco. Aí fui fazer outra faculdade, outro curso, fiz o curso de técnico de segurança. Depois eu disse, não, agora eu vou fazer o curso de teologia, fiz teologia. E aí 4 anos de um, 4 anos do outro, 4 anos do outro. Eu digo, não, agora eu vou fazer direito. E aí fiz direito, terminando agora em 2013, com 48 anos, 50 anos, dentro de uma faculdade. Eu era o avô dentro da faculdade. A pessoa me chamava mais velho lá, né? E você vê as gerações, elas são diferentes. Por isso que as pessoas começam a dizer, você é da geração X, Y ou Z. E aí, essas gerações da minha época, do meu pai, né, que não sabia nem o que era um aparelho telefônico. Depois vem aquela que vem os aparelhos telefônicos. Depois vem os tablets, os iPods, se pode, se não pode, né? Quem pode. Então, vem esses tipos de tecnologia. E aí as empresas elas também são inovadas a trabalhar com essas ferramentas. Hoje nós estamos trabalhando com um sistema de trabalho híbrido, ou seja, home office. Uma parte trabalha em casa, outra parte trabalha em casa. Quem diria que um dia a gente estaria trabalhando em casa para as empresas? Quem diria que a gente ia entrar no banco com essas máscaras pedindo dinheiro, sacando dinheiro? A gente só pensava que isso era para quem, né? Usar máscara dentro do banco. Agora nós entramos de máscara e ainda sacamos dinheiro. Quer dizer, as coisas mudaram, né? Então veja as coisas como andam. Todos esses planos. Não nos compete determinar, mas as coisas existem. E elas vêm de uma forma diferente em nossas vidas. E isso traz o quê? Uma maturidade, traz uma experiência, traz também um conceito daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O que eu tenho que melhorar, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estou colocando em prática e daquilo que eu quero para o futuro. Existem certas coisas que estão reveladas na palavra de Deus, sobre as quais nós podemos repousar na fé. É essa fé que Deus quer de cada um de nós. A fé em seu Filho Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos. Não somos nós que vamos conquistar as coisas. Não somos nós que vamos conquistar a salvação. Nós não temos mérito para isso. Mas é a fé em seu Filho Jesus Cristo. Somos justificados pela fé. Pela graça
sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é o quê? É um dom de Deus. E essa fé que nós colocamos nele é que faz com que nós sejamos salvos. Porque pelos nossos méritos não seremos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós fomos chamados para isso. Nós trabalhamos para isso. Nós buscamos a Deus por um chamado. É Ele que nos chama, é Ele que nos convoca, é Ele que nos escolhe. E quando Ele nos escolhe, apenas nós temos que nos colocar em suas mãos. E Jó recebe do Senhor muito mais do que ele tinha, ou do que ele perdeu. Muitas vezes nós temos coisas demais. Perdemos muitas coisas em nossas vidas. Eu lembro quando eu perdi o emprego no quartel, eu digo, pronto, perdi tudo. Porque eu era sargento do exército, um homem, né, que tinha a patente. E agora não é nada. E quando o emprego veio para mim, era um emprego de vigia no estacionamento do supermercado. Aí você sai de sargento para ser vigia. E você diz, perdi tudo. O que é que eu sou? Nada. E você acha que vigia não é nada? Né? Você ainda tem vida, você ainda está respirando. E Jó recebe, Jó vai entendendo que as coisas que Deus tinha para ele eram muito maior, mas ele não compreendia. E eu começando ali, tirar aquele serviço à noite, no estacionamento, passando aquela madrugada, ou aquele período de manhã, nos finais de semana, nos domingos, nos feriados, você começa a pensar as coisas, e aí, o que é que eu vou fazer da vida? Quem eu era, quem eu sou? É isso aí que o Senhor quer que você entenda. Quem você é? Nada. Mas aquele que está com você é maior. É Ele que vai dar aquilo que você muitas vezes não esperava. É Ele, e os bens que Jó recebe é maior. E aí quando eu começava a receber as bênçãos, eu digo, é maior do que eu mereço. Só tenho que agradecer. E quando a gente começa a agradecer, as coisas começam a nos abençoar, as coisas vêm maior do que nós imaginávamos. E o Senhor diz, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um o futuro e uma esperança. O Senhor sabe. O Senhor vai dar um futuro, vai dar uma esperança, vai dar a salvação. E o terceiro ponto. Porque Jó sabia que o Senhor tudo podia, e nenhum dos seus planos poderia ser frustrado. Jó sabia disso, porque os planos do Senhor, de uma forma ou de outra, vai ser realizado na nossa vida. Seja no momento adverso, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, vai ser realizado. De uma forma ou de outra, Deus vai realizar. E era essa a esperança que Jó tinha. De uma forma ou de outra vai ser realizado. Ele reconhece justamente esse capítulo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos propósitos que do Senhor pode ser impedido. O Senhor é todo poderoso, nada e ninguém pode impedir os planos do Senhor. Nós precisamos apenas orar. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Isaías capítulo 7, versículo 14 já dizia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. E Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Se é Deus conosco, Ele está todos os dias em nossas vidas. Amém, amados? Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Vai aperfeiçoar em nossas vidas. Vai trazer algo diferente. Vai trazer algo que nós vamos nos maravilhar. E dizer, é esse Deus que eu sirvo. Tudo que Deus tem para a nossa vida é bom. É pensamento de paz e não de mal. Ele faz muito mais. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem a vida, nem a morte, nem enfermidade, como diz em Romanos. Nem pobreza, nada impedirá os planos do Senhor. Então nada vai impedir o que o Senhor tem para a sua vida. Nós é que colocamos impedimento, nós colocamos empecilho.
e até questionamos quando Deus vai agir. A situação pode estar até insuportável. Você pode até dizer, não aguento mais. Senhor, tem que agir. O Senhor ainda quer que você dê um tempo. Espera no Senhor. Ore ao Senhor. Medite na sua palavra. Confie que Ele vai agir no momento certo. O Senhor, Ele tem sido gracioso com as nossas vidas. Quando nós entramos a essa igreja, nós temos que entender que existe um propósito para cada um de nós. Quando nós escutamos a sua palavra, a graça do Senhor, ela vai nos alcançar. Só Jesus, Ele pode nos dar essa certeza. Só a sua palavra vai nos dar essa certeza. A nossa fé em Cristo é determinante para tudo que vem acontecer. E como aplicação, eu trago para a igreja. Quando Jó diz que bem sei que tudo podes, nenhum dos planos pode ser impedido, eu pergunto para a igreja, você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que realmente os planos do Senhor jamais serão impedidos na sua vida? É isso que traz como aplicação para nós, diante do que nós lemos, diante do que nós expomos aqui, daquilo que Jó passou, daquilo que o Senhor está trazendo para a vida de Jó. O Senhor também está perguntando à igreja, você crê nisso? Que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos vai ser impedido? Amém? O Senhor tudo pode. O Senhor é certo em tudo que Ele faz em nossas vidas. Se cremos, o que esta fé deve provocar em nossas vidas, nós vamos praticá-la todos os dias, crendo que o Senhor fará muito mais. Em meio às adversidades da vida, não deixemos a nossa fé desfalecer. A nossa fé ela tem que continuar firme, mesmo em um momento adverso. Quando ele pergunta aqui, lá no capítulo 2, o Senhor faz uma pergunta a Satanás. Capítulo 2, versículo 3, lá de Jó. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Porque o inimigo é isso, o inimigo quer nos acusar de algo que nós não fizemos, ou quer nos colocar em determinada situação de conflito. Mas o Senhor, que é por nós, vai dar o escape no momento certo. Porque sempre tem aquele que quer trazer confusão, quer nos colocar numa situação de conflito. Mas em meio às adversidades da vida, nós temos que adorar a Deus, confiando nele. Outra aplicação, em meio às adversidades da vida, possamos manter a esperança em nosso coração. Lá em Jó 19, 25 e 27, quando Jó chega a essa conclusão, quando ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha uma esperança de que Deus ia tirar ele daquela situação em uma vida vindoura. Mas Deus dá, justamente em vida a Jó, essa transformação, essa bênção para ele. Então, como poderíamos nutrir esta esperança? Amados, concluo dizendo para vocês, assim como Jó, sabemos que não está em nossa capacidade, não está em nós a capacidade de fazer as coisas, não está em nós a capacidade de mudar, de sermos o dono da situação. A nossa capacidade vem daquele que nos sustenta todos os dias, daquele que redime os seus escolhidos, daquele que trouxe a restauração. Por isso que ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós temos que entender isso. O nosso Redentor vive e por fim
nos guardará. É Ele que nos dá e nos restaura. Amém, queridos? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. O desejo que nós trazemos à igreja é esse, de nós continuarmos firmes, mesmo em meio ao momento adverso. Continue confiando no Senhor. Continue sendo grato ao Senhor. Continue buscando na sua palavra, lendo a sua palavra, orando, meditando. É isso que cada um de nós temos que fazer, porque a coluna da igreja está baseada nessas 5 colunas. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e só a Deus toda glória. Só a Ele toda glória. Essa é a coluna da igreja, para que ela possa continuar firme e firmada em seus propósitos. Amém? Deus nos abençoe.